Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui neste formato um pouco diferente novamente para trazer mais um Hélio Responde. Eu estou aqui com a pergunta do Edson Miyake, né? E ele pergunta o seguinte: gratidão por compartilhar a sua visão, e a pergunta é: o que você acha da visão de que em muitos casos os nossos mentores espirituais são computadores astrais com uma grande capacidade de inteligência artificial que nós nem imaginamos, porque a quantidade de trabalho é imensa no astral? Então, a primeira coisa na verdade é que eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e que também deixe aqui embaixo as suas perguntas para que a gente possa responder em novos Hélio Responde. A primeira coisa que eu me recordo sobre esse tema é que ele teve, na minha memória, pelo menos chegou até mim, e algumas outras pessoas que eu conversei também têm essa mesma perspectiva, é que a primeira pessoa que trouxe esse tema em voga aqui para nós foi o Lalá, né? Foi o Laércio Fonseca, com as afirmações muitas vezes questionadora dele. E eu estava lá, inclusive, se não me engano foi em 2018, a gente foi passar a virada do ano lá, e ele, numa das palestras, fez essa afirmação, né, de que, na verdade, os nossos mentores muitas vezes são computadores astrais. Eu vou falar, claro, com base na minha experiência e com base em tudo aquilo que eu já pude observar também através das literaturas. Os nossos mentores serem computadores, não, isso não é realidade, não é verdade. Agora, claro, sim, os nossos mentores espirituais, eles fazem o uso de computadores avançadíssimos, de tecnologias astrais avançadíssimas. E, sem sombra de dúvidas, o trabalho existente no astral, ele é gigantesco. E para otimizar, para acelerar, para dar um melhor direcionamento a todos esses trabalhos, é que os mentores utilizam as ferramentas tecnológicas, como também os computadores, e que são, claro, de grande inteligência, uma inteligência, claro, artificial. A principal razão deles fazerem uso dessas tecnologias é, claro, pela demanda, como eu já comentei, e às vezes nós não conseguimos sequer encontrar diferenças de ser os nossos mentores atuando e sendo, por exemplo, essas inteligências artificiais atuando. Eu tenho uma experiência pessoal que posso trazer nesse sentido. Algumas vezes em oração eu sempre recorro àqueles amigos espirituais em que eu tenho mais afinidade e que, portanto, é como se eu soubesse o número deles. Então essa ligação, ela fica mais fácil, né? Eu consigo estabelecer uma sintonia, um contato muito mais rápido, muito mais acelerado e, consequentemente, ouvir as respostas que vêm dessa linha telefônica. E eu já ouvi muitas vezes este amigo espiritual me trazendo alguns apontamentos, me trazendo alguns esclarecimentos, e tempos depois ele mesmo veio falando: lembra daquela vez quando você ouviu isso? Pois é, não era eu não estava disponível naquele momento, eu saí para uma outra localidade para fazer um outro trabalho de assistência ou de estudos pessoais, e para não lhe deixar sozinho, ou melhor, porque nós nunca estamos sozinhos, mas para que eu não tivesse a sensação de estar sozinho, abandonado, e ter essa segurança por trás, eles executam um trabalho como se fosse de programação de uma inteligência artificial extremamente grande, né? Que a própria voz que nós ouvimos é a voz deles, ou a comunicação vem no mesmo formato que nós estamos acostumados em relação a este nosso amigo espiritual. Lembro de uma outra vez também em ouvir a voz de um parente meu que já desencarnou, e tempos depois também tive a resposta de que, na verdade, eu não estava conversando com este parente coisíssima nenhuma, mas era fruto de inteligência artificial, que naquele contexto eu precisava ter uma resposta desta pessoa para que eu tivesse segurança interna de falar algo para os familiares dela que continuaram aqui na matéria e que são meus familiares também, mas familiares um pouco mais distantes.
Então eles utilizaram essa inteligência para que esta pessoa viesse falar comigo, quando na verdade não era essa pessoa, mas para mim internamente, naquele momento eu tinha convicção de que era. E foi o suficiente para que eu tivesse a segurança para ir dar as comunicações que eram necessárias para esses familiares, como já comentei. Então sim, os nossos mentores eles utilizam muito essas tecnologias, mas não, eles não são inteligências artificiais. Eles são inteligências humanas, são profundamente amorosos e inclusive esta é o amor a maior de todas as tecnologias, é a que desarma todas as tecnologias e contra ela não há como driblar, como enganar, enfim. Mas que a espiritualidade utiliza muito as tecnologias, isso é fato. A gente sempre comenta, né, que tudo aquilo que nós temos aqui neste plano é uma cópia imperfeita do que há no plano astral, no plano espiritual. E aqui nós estamos utilizando, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo através do celular, não é da câmera. A câmera que eu utilizo está aqui. Mas pela praticidade, hoje foi aqui pelo celular, estou no computador também, e isso tudo são elementos muito arcaicos em relação ao que a espiritualidade utiliza. Isso a gente vê através de muitos relatos de bons médiuns que contam para nós as suas experiências, através da literatura espírita e espiritualista também se encontra muita coisa, através de grandes mestres, né, que trazem esses relatos também, e como eu já comentei, através dessas experiências próprias aqui que eu fiz um relato neste vídeo. Se a gente falar dos nossos amigos estelares, né, que são seres de outros planos e que habitam e atuam também nos planos espirituais. Eles utilizam as tecnologias espirituais para fazer as viagens interplanetárias galácticas, que na verdade não são nem viagens, né? Não é sair de um ponto e deslocar-se para um outro ponto. São através dos saltos, podemos dizer de saltos quânticos, mas daí entra muitas compreensões mais para a gente entender o que é de fato este quântico, e tem aquela célebre frase, né, que alguém que diz que entende de física quântica, certamente essa pessoa não entendeu nada. Isso eu posso falar um pouco porque já estive dentro da física também, acadêmica, e fora os outros estudos que vêm somar com a parte acadêmica. Mas respondendo à pergunta do Edson, é isto, nossos mentores não são inteligências artificiais, embora utilizam essas inteligências que são extremamente avançadas e nós não conseguimos sequer ter uma noção de tudo que essas tecnologias permitem. Eu agradeço muito a sua companhia, deixa aqui embaixo as suas perguntas para os próximos Hélio Responde. Também se inscreva no canal, deixe o seu like caso esse vídeo tenha feito sentido para você, e ainda solicito que você divulgue, né, os nossos vídeos aqui, aqueles que mais tocam você, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Orkut, no MSN, onde mais for possível. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.